Chamavam-na de desgraça, um peso morto que tinha custado vidas de fuzileiros. Sarah Fenton Morgan vivia em exílio autoimposto nas montanhas de Montana, havia 3 anos dispensada do corpo, depois de uma missão classificada ter corrido de forma catastrófica, quando 24 Navy SEALs se viram cercados por mais de 150 traficantes de armas internacionais e mercenários no Vale de Devil's Backbone. Cada atirador de elite disponível estava morto-ferido ou preso sob fogo cerrado. Foi então que alguém se lembrou da fuzileira desonrada que vivia sozinha a 8.000 pés de altitude. O que aconteceu em seguida durou exatamente 73 minutos, com 42 disparos colocados com precisão a partir de posições que os táticos militares consideravam impossíveis de alcançar, mudando tudo o que o Pentágono achava que sabia sobre guerra de montanha e sobre o significado de redenção. A neve começou a cair antes do amanhecer, sobre as montanhas de Devil's Backbone, cada floco captando o pálido luar, como fragmentos de vidro estilhaçado. Sarah Morgan estava na varanda em torno da sua cabana isolada, o vapor subindo da caneca de café para o ar gelado de fevereiro. Aos 29 anos tinha o físico magro e curtido de alguém que passara anos sobrevivendo a condições que destruíam pessoas mais fracas. Seu cabelo ruivo agora, na altura dos ombros, e livre das normas militares, era apanhado pelo vento enquanto ela vasculhava o vale abaixo, com instintos que 3 anos de exílio não tinham conseguido apagar. A cabana ficava empoleirada num afloramento de granito com vista para Cascade Ridge, em Montana, uma cidade tão pequena que mal merecia aparecer na maioria dos mapas. Sarah tinha escolhido aquele local, especificamente pelo isolamento e pelas vantagens táticas, 3 rotas de fuga, campos de tiro desimpedidos em todas as direções e tempo de aviso suficiente para desaparecer se alguém viesse atrás da fuzileira desonrada, que um dia fora considerada uma das atiradoras de elite mais promissoras do corpo. Seu fôlego formava pequenas nuvens, enquanto ela sorvia o café preto forte, um hábito mantido de incontáveis missões antes do amanhecer, em lugares que o Pentágono preferia não reconhecer publicamente. O fuzil Barrett M82A1, encostado à parede da cabana, permanecia ao alcance do braço, embora ela não o tivesse disparado contra nada mais ameaçador do que predadores de montanha em mais de 2 anos. Alguns hábitos custam mais a morrer do que outros. Arthur Martinez surgiu na linha de árvores abaixo, o rosto marcado pelo tempo e os movimentos deliberados denunciando alguém que entendia de sobrevivência nas montanhas. Aos 68 anos, o Ranger do Exército reformado tinha se tornado o vizinho mais próximo e mentor relutante de Sarah, embora vivesse quase 6,5 quilômetros adiante, descendo por uma trilha traiçoeira que a maioria das pessoas não conseguiria percorrer em plena luz do dia, muito menos na escuridão que antecede o amanhecer. O café ainda está quente se quiser um pouco. Chamou Sarah à voz, carregando facilmente no ar, rarefeito da montanha. Art subiu o trecho final até a varanda, a respiração estável apesar da altitude e da subida íngreme. Movia-se com a eficiência treinada de alguém que passara décadas em zonas de combate, o corpo trazendo as cicatrizes de serviço que a maioria dos civis jamais compreenderia. Imaginei que você já estaria acordada, disse Art, aceitando a caneca que ela lhe entregou e envolvendo os dedos calejados na cerâmica quente. Ouvi helicópteros há cerca de 1 hora indo para nordeste em direção ao vale de Devil's Backbone. Pássaros militares. Pareciam aeronaves navais múltiplas voando baixo e rápido. A postura de Sarah endireitou-se ligeiramente, velhos instintos, respondendo a informações que podiam indicar atividade militar em seu território. Sua mente processou automaticamente os dados múltiplos helicópteros, designação da Marinha, aproximação em baixa altitude horário antes do amanhecer. Um padrão de voo incomum para um exercício de treinamento de unidade. Os dois ficaram sentados em silêncio confortável, observando a neve acumular nos galhos dos pinheiros abaixo. Art nunca perguntara sobre o serviço militar de Sarah,
além do que ela mesma tinha contado, e ela nunca o pressionara por detalhes sobre as missões que lhe haviam deixado uma coxeadura pronunciada e velhas cicatrizes de estilhaços visíveis nos antebraços. A amizade deles se desenvolvera por meio de um respeito mútuo pela privacidade e de um entendimento compartilhado do que significava carregar feridas invisíveis de um serviço que a maioria das pessoas não conseguiria compreender. Art Martinez tinha seus próprios fantasmas. Guerra do Golfo, 1991. Operação Desert Storm. Ele estivera lá quando as forças da coalizão avançaram sobre o Kuwait, parte dos batalhões de Rangers, que conduziam reconhecimento profundo atrás das linhas inimigas. 43 mortes confirmadas em 6 semanas de operações contínuas. Depois, Somália, 1993. Black Hawk Down. Ele arrastara 3 soldados feridos para fora da zona de morte, enquanto recebia estilhaços na perna esquerda e nas costas. As feridas físicas tinham cicatrizado, as outras nunca. Mas o golpe mais profundo veio anos depois. Iraque 2008. Seu filho Dave Martinez, 23 anos tenente do Corpo de Fuzileiros Navais, morreu quando o comboio em que estava atingiu um IED do lado de fora de Fallujah. Art tinha treinado o garoto desde a infância, ensinado tudo sobre sobrevivência e guerra, e ainda assim não pôde salvá-lo de uma bomba enterrada na areia do deserto, a 5.000 metros de distância. Depois da morte de David Art, se recolhera àquelas montanhas buscando isolamento de um mundo que continuava tirando dele as coisas que amava. Então, 3 anos antes, ele encontrara Sarah cambaleando em meio a uma nevasca bêbada e em hipotermia, uma pistola carregada no bolso do casaco e a morte nos olhos. Ele a carregara de volta para sua própria cabana, a fizera recobrar a sobriedade e lhe fizera uma promessa. Eu perdi meu filho. Não vou perder outra criança. Não enquanto eu estiver de guarda. Você sente falta disso às vezes? Perguntou Art por fim, fazendo um leve gesto com a cabeça em direção ao fuzil Barrett, que permanecia perpetuamente ao alcance de Sarah. Sarah considerou a pergunta enquanto estudava os picos distantes onde os helicópteros haviam desaparecido. Sinto falta da certeza, disse finalmente. De saber exatamente qual era a missão, como era o sucesso em quem você podia confiar para proteger suas costas. Ela fez uma pausa, a mandíbula se contraindo com a dor das lembranças. Mas não sinto falta da política. Especialmente da política. Não quando os parâmetros da missão mudam depois que você já está comprometida. Quando a inteligência se revela fabricada. Quando a própria cadeia de comando se torna o inimigo. Ela deixou a frase inacabada. Mas Art entendeu. Ele próprio estivera naquela posição décadas antes, quando realidades operacionais entravam em conflito com narrativas políticas e bons soldados pagavam o preço por falhas institucionais. 3 anos antes, a sargento de artilharia Sarah Morgan liderava uma equipe de reconhecimento numa operação classificada que oficialmente nunca acontecera. A inteligência era perfeita, os parâmetros da missão eram claros, a situação tática era direta, eliminar um alvo de alto valor que coordenava envios de armas para organizações terroristas. Um tiro, uma morte, missão concluída. Exceto que o alvo era um agente infiltrado da CIA, cuja identidade fora deliberadamente ocultada dos comandantes militares. A conclusão bem-sucedida da missão atribuída a Sarah eliminara uma fonte de inteligência crucial e comprometera uma operação em andamento que valia milhões de dólares e incontáveis vidas. A investigação subsequente a pintou como uma operadora desonesta que excedera sua autoridade e ignorara protocolos adequados de verificação. A verdade enterrada sob camadas de documentos classificados e manobras políticas era que Sarah havia seguido as ordens exatamente como dadas por comandantes que tinham sido mantidos deliberadamente desinformados sobre as operações da CIA na mesma área. Ela se tornara o bode expiatório perfeito para uma falha de inteligência que alcançava os mais altos níveis das lideranças militar e civil. Sua dispensa fora rápida, silenciosa
e acompanhada de implicações que tornavam praticamente impossível encontrar emprego civil em qualquer área relacionada à sua especialidade. O corpo de fuzileiros, ao qual ela havia servido com distinção por 8 anos, apagou sua existência com a mesma eficiência com que ela antes eliminava alvos através de uma mira. Às vezes penso no que eu poderia ter feito diferente, continuou Sarah, ainda com o olhar fixo nas montanhas distantes. Mas todo o cenário leva à mesma conclusão. Eu fui preparada para fracassar desde o início. Art assentiu lentamente. Ele já tinha visto política militar suficiente para entender como bons soldados podiam ser sacrificados para proteger interesses institucionais. Raiva é um combustível útil, disse ele, a voz carregada do peso de sabedoria duramente conquistada. Mas é um péssimo navegador. A questão é, você já descobriu para onde está indo? Sarah vinha lutando com essa pergunta havia 3 anos. A pensão por invalidez de seu serviço militar era suficiente para manter sua existência isolada, mas não para construir qualquer tipo de futuro significativo. Ela tinha habilidades valiosas, mas altamente especializadas, experiência vasta, mas em grande parte classificada, e uma reputação que a tornava inempregável em qualquer área ligada à sua especialidade militar. Às vezes, penso em ir mais ao norte, admitiu. Encontrar um lugar ainda mais remoto. Outras vezes penso em tentar limpar meu nome e provar o que realmente aconteceu naquela missão. Ambos parecem fuga para mim, observou Art com a honestidade gentil de quem conquistou o direito de dizer verdades difíceis. A questão é, você está fugindo em direção a quê ou de quê? Antes que Sarah pudesse responder, o telefone via satélite dentro da cabana começou a tocar com o tom distinto, reservado para contatos de emergência. Ela dera aquele número a exatamente 3 pessoas. Art, o antigo socorrista de sua equipe que permanecera leal, apesar de sua desonra, e a coronel Rebecca Stone, sua ex-comandante, obrigada a assinar seus papéis de dispensa, enquanto em privado reconhecia a injustiça da situação. Sarah levantou-se rapidamente, abandonando a caneca de café no corrimão da varanda. Pegou o telefone da base de carregamento próximo à janela da cozinha, reconhecendo o código de área que indicava a comunicação militar. Morgan atendeu a voz, mudando automaticamente para o tom profissional que 3 anos de vida civil não apagaram. Sarah, aqui é Rebecca Stone, disse a coronel, atenção na voz, imediatamente colocando Sarah em estado de alerta. Elas não falavam havia 6 meses. Stone não ligaria agora a menos que algo tivesse dado catastroficamente errado. Preciso que você escute com atenção, continuou Stone sem rodeios. Há uma situação se desenvolvendo na sua área que exige assistência imediata de alguém com o seu conjunto específico de habilidades. O pulso de Sarah acelerou, velhos instintos respondendo ao tom que significava urgência operacional. Que tipo de situação? Uma equipe dos Navy SEALs, em operação classificada no Vale de Devil's Backbone, caiu no que parece ser uma emboscada coordenada por uma grande força de hostis bem equipados. A inteligência atual sugere que eles estão enfrentando mais de 150 combatentes com armas pesadas, posições organizadas e amplo conhecimento do terreno. As implicações atingiram Sarah imediatamente. Uma equipe SEAL só seria pega num tipo desses se tivesse sido deliberadamente armada para a morte, o que significava falha de inteligência, comunicação comprometida ou traição explícita. O mesmo tipo de fatores que havia destruído a própria carreira militar dela. Quantos SEALs? Perguntou Sarah, já calculando possibilidades táticas. 24 operadores, SEAL Team 7. Eles estabeleceram posições defensivas em um complexo de mineração abandonado, mas estão cercados e sofrendo baixas pesadas. As condições climáticas impedem apoio aéreo ou extração até o amanhecer, que ainda está a 6 horas de distância. Sarah fechou os olhos, visualizando o terreno ao redor do Vale de Devil's Backbone. Ela havia caminhado por todas as trilhas, escalado todas as cristas
e mapeado cada vantagem tática daquela área durante seus 3 anos de exílio autoimposto. O complexo de mineração abandonado que a Coronel Stone mencionara era uma armadilha mortal se alguém controlasse os pontos altos ao redor, mas também criava oportunidades para uma atiradora de elite habilidosa operando de posições elevadas. E quanto a outros recursos na área, perguntou Sarah, embora já suspeitasse da resposta. Todo atirador qualificado num raio de 300 milhas está ou destacado no exterior morto, na emboscada inicial, ou preso junto com a força principal. Os reforços mais próximos estão a no mínimo 12 horas de distância. Stone fez uma pausa e Sarah pôde ouvir o peso da responsabilidade de comando no silêncio. Sarah, esses homens vão morrer a menos que alguém com suas capacidades consiga fornecer assistência imediata. Pela janela da cozinha, Sarah viu Art observando-a com atenção paciente, compreendendo que algumas conversas determinam o curso de vidas inteiras. O fuzil Barrett na varanda parecia captar de maneira diferente a luz do início da manhã, como se respondesse à possibilidade de que seu longo período de inatividade estivesse prestes a terminar. Coronel, a senhora conhece meu estado atual, disse Sarah cuidadosamente. Se eu entrar em combate, estarei operando sem sanção oficial, sem apoio militar, sem proteção legal. Se algo der errado... Stone a interrompeu a voz, carregando urgência e algo que soava como um pedido pessoal. 24 militares americanos vão morrer nas próximas horas se ninguém intervier. Eu não posso lhe dar uma ordem, mas posso dizer que você é a única pessoa na região com as habilidades e o equipamento necessários para fazer a diferença. Sarah olhou para as montanhas onde passara 3 anos se escondendo de um mundo que traíra sua confiança e destruíra sua carreira. As mesmas montanhas agora abrigavam SEALs que enfrentavam a morte por causa do mesmo tipo de falhas de inteligência e manobras políticas que haviam lhe custado tudo o que um dia valorizara. A escolha parecia clara, mesmo que as consequências permanecessem imprevisíveis. Envie-me a situação tática e as coordenadas, disse Sarah, a voz assumindo o tom profissional que estivera adormecido por 3 anos. Vou precisar de inteligência atualizada sobre posições inimigas, previsões climáticas e protocolos de comunicação com a equipe SEAL. Sarah disse Stone, a voz trazendo uma mistura de alívio e preocupação. Isto é completamente voluntário. Ninguém vai questionar sua decisão se você optar por não se envolver. Sarah caminhou até a varanda onde Art aguardava com compreensão silenciosa. O fuzil Barrett parecia esperar também como um parceiro fiel, pronto para retomar uma relação interrompida por circunstâncias fora do controle de ambos. Coronel, envia o pacote de inteligência. Vou estabelecer posições de Overwatch e iniciar a avaliação de alvos dentro de 1 hora. Ao encerrar a chamada, Art se levantou e se aproximou do corrimão da varanda, o olhar fixo nos picos distantes onde militares americanos lutavam por suas vidas contra probabilidades esmagadoras. Acho que isso responde à sua pergunta sobre a direção para onde você está indo, disse ele baixinho. Sarah começou a calcular carga de equipamento, planejamento de rota e considerações táticas que determinariam se aqueles 24 SEALs viveriam ou morreriam antes do pôr do sol. Pela primeira vez em 3 anos, ela sentiu a clareza que vinha de ter uma missão que importava mais do que sua própria sobrevivência. Hora de descobrir se 3 anos de exílio me ensinaram algo útil, disse ela pegando o fuzil Barrett, com movimentos que pareciam o reencontro com um velho amigo. Mas antes que pudesse iniciar os preparativos, a voz de Stone voltou pelo telefone via satélite, agora trazendo informações que mudavam tudo. Sarah, há outra coisa que você precisa saber. Algo que eu deveria ter contado primeiro. A mão de Sarah congelou no cabo do rifle. O tom de Stone havia mudado de urgência operacional para algo mais pessoal, mais perigoso. A pessoa que armou essa equipe SEAL, que planejou toda essa emboscada, é o capitão Peter Lockwood. O nome atingiu Sarah como um golpe físico. Peter Lockwood, seu antigo mentor. O homem que a ensinara táticas avançadas de atiradora de elite.
O homem que fora submetido à corte marcial por vender inteligência a compradores estrangeiros. O homem que orquestrara o incidente em Firebase Delta para encobrir seus próprios crimes e destruir a carreira dela no processo. Lockwood é o segundo no comando da organização de Harrison Mansfield, continuou Stone. Ele conhece você, Sarah. Sabe como você pensa, como você opera. Há indícios de que toda essa situação pode ser uma armadilha não apenas para os SEALs, mas para você. A mão de Sarah apertou o Barrett com força. 3 anos antes, quando ela denunciara as atividades ilegais de Lockwood, ele reagiu alimentando a CIA com inteligência falsa e armando-a para matar um agente infiltrado. Ele destruíra sua carreira, sua reputação e quase sua vida. E agora ele estava lá fora naquelas montanhas, comandando mercenários e matando militares americanos. Então ele vai aprender uma coisa, disse Sarah a voz fria e firme. Eu não sou a mesma fuzileira que ele traiu 3 anos atrás. Sou o fantasma que ele criou. Art deu um passo à frente e colocou uma mão calejada no ombro dela. Se você entrar naquele vale, garota, talvez não saia de lá. Lockwood conhece o seu manual. Ele vai ter se preparado para você. Sarah olhou para o velho ranger e viu preocupação misturada com algo mais. Orgulho, talvez compreensão. O mesmo olhar que Dave Martinez talvez tivesse visto no pai antes de seu último destacamento. E aqueles SEALs, ela continuou. O líder deles é o tenente-comandante Marcus Rivers, 34 anos. O pai dele era Thomas Rivers. A expressão de Art mudou décadas de memória, retornando como uma onda. Tom Rivers. Guerra do Golfo. Servimos juntos no Kuwait. Ele salvou minha vida durante o avanço para a cidade do Kuwait. Levou 3 tiros que eram para mim. Me fez prometer. A voz dele falhou, me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu cuidaria do filho. Tom morreu na Desert Storm, em 26 de fevereiro de 1991. Marcus é o filho dele, disse Sarah baixinho. E agora mesmo ele vai morrer naquele vale se ninguém ajudar. Art ficou em silêncio por um longo momento, encarando as montanhas distantes onde o filho de seu velho irmão de armas lutava por sua vida. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de promessas antigas e códigos de guerreiros que transcendem tempo e circunstância. Então você entra nessa armadilha, disse Art, e a destrói por dentro. Pelo Tom, pelos garotos que não merecem morrer por causa de jogos políticos. E por você, Sarah. Porque 3 anos atrás tiraram sua honra. Hoje é o dia de recuperá-la. Dentro da cabana, Sarah se movia com precisão mecânica, enquanto realizava preparações que não fazia havia 3 anos. Cada item de equipamento tinha um propósito específico, o peso calculado em relação ao valor tático. O Barrett M82A1 recebeu atenção primeiro kit de limpeza, ferramentas de ajuste da mira e munição match grade, organizada em estojos de proteção. 47 munições no total. Cada cartucho capaz de eliminar alvos a mais de 2 km em condições ideais. Arthur observou da porta enquanto ela montava o equipamento com o cuidado metódico de uma profissional retornando a um trabalho mortal. De quanto território estamos falando? Perguntou ele. O Vale de Devil's Backbone cobre cerca de 12 milhas quadradas de penhascos graníticos, túneis de mineração abandonados. E floresta alpina, respondeu Sarah, deslizando placas cerâmicas de trauma em seu colete tático. Múltiplas variações de altitude, visibilidade limitada. Terreno perfeito para táticas de emboscada coordenada. As mãos dela se moviam pela seleção de equipamentos sem pensar. Memória muscular. Substituindo 3 anos de vida civil, telêmetro. Mira de visão noturna. Equipamentos de escalada, suprimentos médicos de emergência, comprimidos de purificação de água. Rações de alta energia calculadas para operações prolongadas. Peso total da mochila. 63 libras administrável para alguém que havia mantido condicionamento físico rigoroso, apesar do exílio.
O telefone via satélite vibrou com uma transmissão de dados. Sarah conectou seu tablet criptografado baixando inteligência classificada, que pintava um quadro tático pior do que a avaliação inicial da Coronel Stone sugerira. Os 24 Navy SEALs do SEAL Team 7 haviam infiltrado o Vale de Devil's Backbone, visando Harrison Mansfield, um traficante internacional de armas cuja organização fornecia armamento avançado para redes terroristas em 3 continentes. A inteligência indicava que Mansfield conduzia uma grande transação envolvendo hardware militar roubado no valor aproximado de $40 milhões. A operação havia sido planejada como uma missão padrão de captura ou eliminação. SEALs estabeleceriam posições de Overwatch, identificariam alvos de alto valor e extrairiam Mansfield vivo ou o eliminariam se a extração fosse impossível. Simples direto. Algo executado com sucesso dezenas de vezes por unidades similares. Mas Harrison Mansfield ganhara sua reputação sobrevivera durante 15 anos a tentativas militares e policiais de neutralizar suas operações. O pacote de inteligência revelava um homem com conhecimento íntimo das táticas de operações especiais americanas, tendo servido como contratado militar no Iraque e no Afeganistão antes de migrar para o tráfico ilegal de armas. Sua organização incluía ex-operadores de forças especiais de várias nações, criando uma força capaz de igualar capacidades táticas americanas. Sarah estudou imagens de satélite, mostrando o complexo de mineração abandonado de Copper Creek, onde os SEALs haviam estabelecido seu perímetro defensivo. 3 prédios principais conectados por passagens cobertas, cercados por pátios de equipamentos e pilhas de rejeitos que forneciam alguma cobertura, mas pouca mobilidade. O complexo se encontrava em uma formação natural, semelhante a uma tigela cercado por posições elevadas, que ofereciam visão dominante de todas as rotas de aproximação, ou fuga a um campo de matança perfeito se alguém controlasse a altitude. O rádio dela crepitou com comunicação criptografada da Coronel Stone. Phantom aqui é o controle. Atualização tática equipe SEAL engajada há aproximadamente 90 minutos. Baixas desconhecidas, mas comunicações interceptadas indicam munição acabando. Sarah pressionou o microfone. Controle Phantom. Solicito inteligência específica sobre capacidades e posicionamento inimigo. Avaliação preliminar indica força inimiga excedendo 150 combatentes equipados com metralhadoras pesadas, lançadores de foguetes e sistemas de comunicação coordenados. Eles parecem ter estabelecido campos de tiro sobrepostos a partir de múltiplas posições elevadas ao redor do complexo de mineração. A situação tática cristalizou-se na mente de Sarah com uma clareza desconfortável. Os SEALs estavam presos em um local com cobertura mínima, enfrentando forças numericamente superiores que controlavam todas as vantagens táticas. Sem intervenção imediata, o desfecho já estava determinado. Controle qual é o prazo para apoio convencional, perguntou Sarah. As unidades mais próximas estão no mínimo a 8 horas de distância devido às condições climáticas e restrições geográficas. Você é a única operadora qualificada dentro do alcance efetivo. Sarah finalizou a checagem do equipamento e colocou o Barrett no ombro. O peso era familiar confortável, lembrando-a porque um dia fora considerada uma das atiradoras mais capazes do corpo de fuzileiros. Arthur saiu da frente enquanto ela caminhava em direção à porta. Tem certeza disso? Não respondeu Sarah com honestidade. Mas aqueles homens não escolheram estar nessa situação. Alguém tomou essa decisão por eles. Aconteceu o mesmo comigo. Ela deu um passo para fora, o ar frio de fevereiro, transformando sua respiração em vapor, imediatamente visível no clima que anunciava a tempestade. A visibilidade estava piorando rapidamente, com as nuvens de neve descendo das elevações mais altas, o que complicaria tanto sua movimentação quanto a identificação de alvos quando chegasse ao vale. A trilha até o vale de Devil's Backbone exigiria 3 horas de deslocamento constante por um terreno que desafiaria até alpinistas experientes.
Sarah havia feito jornadas semelhantes durante o exílio, mapeando todas as rotas possíveis para situações que jamais pensara enfrentar novamente. Agora aquela preparação teórica seria colocada em prática sob condições em que fracassar significaria a morte de 24 americanos. Art lhe entregou a bússola de David, o instrumento de latão desgastado pelo uso em zonas de combate ao longo de 2 décadas e 3 guerras. Volte para casa, garota, disse ele baixinho. David iria querer que você voltasse. Sarah olhou para a bússola sentindo o peso de um legado e de sacrifícios que transcendem sua própria história conturbada. Pensou em Art perdendo o filho em Marcus Rivers, que crescera sem pai, porque Tom Rivers recebera tiros que eram destinados a Art 34 anos antes. Pensou em todas as promessas feitas cumpridas ou quebradas ao longo de gerações de guerreiros que serviram, sangraram e morreram por razões que às vezes faziam sentido e às vezes não. Eu vou trazê-los todos de volta, disse Sarah. E depois eu volto também. É uma promessa. Ela iniciou a descida pela trilha da montanha, o Barrett nas costas, e 47 cartuchos de munição de precisão, a diferença entre 24 famílias receberem seus entes queridos vivos ou receberem bandeiras dobradas. Atrás dela, Art permaneceu na varanda, observando até que ela desaparecesse entre as árvores. Depois entrou, pegou seu velho rádio de serviço e começou a monitorar frequências militares. Se Sarah estava caminhando para o inferno, ele estaria ouvindo, esperando pronto para chamar qualquer apoio que pudesse encontrar se as coisas desandassem. Porque Rangers agem assim. Nunca deixam ninguém para trás. Não no Kuwait, não na Somália, não no Iraque, e não hoje em um vale esquecido de Montana, onde fantasmas de guerras antigas estavam prestes a encontrar a realidade de novas. O vento da montanha carregava neve e o som distante de disparos automáticos, enquanto avançava pelo terreno que mapeara em solidão e agora cruzava rumo à violência. Sarah sabia que 3 anos de exílio estavam chegando ao fim. O fantasma estava voltando à guerra. A 6 milhas a nordeste, no coração congelado do vale de Devil's Backbone, o tenente-comandante Marcus Rivers pressionava as costas contra a parede de concreto do prédio principal do complexo de mineração, ouvindo o fogo automático que continuava quase sem interrupção. Havia 1h47. Aos 34 anos, Marcus havia liderado operações SEAL em 7 países, mas nunca enfrentara uma situação com tão poucas opções viáveis. Cada princípio de tática de pequenas unidades, cada lição aprendida em anos de treinamento e combate, apontava para a mesma conclusão inevitável: eles iam morrer ali. Razor aqui é Hammer. A voz do suboficial-chefe Sam Clark soou no fone de Marcus, carregando o profissionalismo calmo de veteranos que mantém postura mesmo em circunstâncias extremas. A equipe Alpha informa munição em 60%. Temos feridos que precisam de atendimento médico imediato. Marcus fechou os olhos, passando mentalmente por possibilidades que todas levavam ao mesmo ponto final. Eles estavam presos em um local com vantagens táticas mínimas, enfrentando um inimigo que parecia saber exatamente como unidades de operações especiais americanas reagiam a ataques coordenados. Hammer consolide a equipe Alpha com a Bravo no prédio 2. Precisamos reduzir o perímetro defensivo antes que invadam as posições individuais. Pelas janelas estilhaçadas do complexo, Marcus via clarões de disparos, vindos de pelo menos 12 posições elevadas. O inimigo estabelecera campos de tiro interligados que tornavam o movimento entre prédios extremamente perigoso ao mesmo tempo em que mantinham pressão constante, que impedia os SEALs de estabelecer posições eficazes de contra-ataque. O suboficial Owen Park, o médico da equipe, estava agachado ao lado de 2 SEALs feridos no canto da sala. Suas mãos trabalhavam com eficiência treinada, aplicando curativos de pressão em ferimentos que sangravam mais rápido do que a medicina de campo podia conter. Razor, preciso tirar Anderson e Campbell daqui. Eles estão perdendo sangue mais rápido do que consigo repor. Jake Anderson jazia pálido e imóvel, o colete tático encharcado de sangue,
proveniente de estilhaços no peito e no braço esquerdo. Aos 27 anos, ele havia sobrevivido a operações em 4 teatros de combate. Mas guerra de montanha contra adversários profissionais representava desafios que superavam totalmente sua experiência anterior em ambientes urbanos e desérticos. O rádio tático crepitou com uma transmissão da Firebase Echo, sua base de apoio situada a 40 milhas a sudeste. Viper 7 aqui é Echo Base. Relatório de situação. Marcos pegou o transmissor sabendo que sua resposta provavelmente seria a última comunicação oficial que aqueles homens enviariam. Echo Base aqui é Viper 7. Estamos cercados e sob intenso ataque de forças inimigas superiores. Estimativa de mais de 150 hostis com armamento pesado e táticas coordenadas, requisitando apoio aéreo imediato e extração. Viper 7, negativo em apoio aéreo imediato. Condições climáticas impedem operações de voo até o amanhecer. Vocês estão por conta própria até de manhã. O amanhecer ainda estava a 5 horas de distância. Marcos olhou ao redor da sala para homens que tinham sobrevivido a operações nos lugares mais perigosos do mundo, guerreiros que nunca haviam enfrentado uma situação tão desesperadora. Eles estavam ficando sem munição. Seus feridos precisavam ser evacuados, e suas posições defensivas estavam sendo sistematicamente eliminadas por um inimigo que parecia antecipar cada decisão tática que faziam. O suboficial Ben Hughes, especialista em comunicações, ergueu o olhar do equipamento com uma expressão que confirmou os piores temores de Marcos. Senhor, estou captando transmissões inimigas em inglês. Terminologia profissional, protocolos militares. Esses não são combatentes aleatórios. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. As implicações atingiram Marcos imediatamente. Harrison Mansfield não apenas preparara sua operação para uma possível intervenção americana, ele recrutara pessoal especificamente capaz de neutralizar táticas de equipes SEAL. Aquilo não era uma emboscada. Era uma armadilha cuidadosamente arquitetada para eliminar uma unidade inteira de operações especiais americanas. No alto do complexo, o capitão Peter Lockwood observava o combate pelos binóculos militares posicionado na crista conhecida como Ridgeline Alpha. O ex-oficial de reconhecimento da Marinha havia passado 18 meses planejando aquela operação, estudando protocolos das forças especiais americanas e identificando vulnerabilidades exploráveis por uma força defensiva bem preparada. Todas as posições aqui é Overwatch, disse Lockwood ao rádio, a voz marcada pela eficiência fria de quem está acostumado ao comando. A equipe SEAL está consolidando no prédio 2. Ajustem a concentração de fogo conforme necessário. Lockwood servira 6 anos ao lado de forças especiais americanas antes de descobrir que patriotismo pagava muito menos que pragmatismo. Harrison Mansfield oferecia compensação que fazia o serviço militar parecer voluntariado, além de liberdade operacional, que permitia a Lockwood aplicar seu conhecimento tático sem restrições políticas ou regras de engajamento que priorizavam a sobrevivência do inimigo. O complexo abaixo estava iluminado pelos clarões das armas de ambos os lados, mas a matemática tática era simples. As forças americanas estavam consumindo suas reservas de munição enquanto defendiam posições estáticas contra atacantes móveis que controlavam todas as vantagens. O desfecho era inevitável, a menos que algo alterasse a equação fundamental. Chefe aqui é a posição 3, disse Collins, antigo operador do SAS britânico e líder de um dos grupos sob Lockwood. Os americanos estão recuando para posições secundárias. Avançamos. Negativo, respondeu Lockwood. Mantenham as posições e continuem o fogo coordenado. Deixem que eles gastem a munição tentando defender posições indefensáveis. Lockwood entendia a psicologia militar americana melhor do que os próprios americanos. Equipes SEAL são treinadas para nunca se render, nunca recuar, nunca abandonar companheiros feridos. Virtudes admiráveis e fraquezas táticas perfeitas
quando enfrentam um inimigo disposto a explorá-las de forma sistemática. A neve intensificava-se, reduzindo a visibilidade e criando complicações adicionais para ambos os lados. Mas as forças de Lockwood mantinham todas as vantagens significativas, incluindo o conhecimento detalhado do terreno que a inteligência americana sequer identificara. A vitória era apenas uma questão de paciência e execução profissional. No complexo, Marcus tomou uma decisão que violava todos os princípios de tática SEAL, mas oferecia sua única chance de sobrevivência. Ele sintonizou o rádio para frequências de emergência monitoradas por todas as unidades militares americanas na região. Qualquer estação aqui é a SEAL Team 7. Estamos presos no Vale de Devil's Backbone e requeremos assistência imediata de qualquer pessoal disponível. Seguem coordenadas. A transmissão ecoou pela vastidão selvagem de Montana, um pedido desesperado vindo de operadores que até então nunca tinham enfrentado uma situação em que treinamento e equipamento não fossem suficientes para garantir o sucesso da missão. Sarah ouviu a transmissão pelo rádio portátil enquanto avançava pela abordagem traiçoeira que levava ao vale. O desespero na voz de Marcus cortou 3 anos de isolamento autoimposto e lembrou-a porque ela havia vestido o paleouniforme. Ela acelerou o ritmo, avançando pela neve e pelo terreno rochoso que exigia atenção total para evitar erros fatais. 24 homens dependiam de suas habilidades, mesmo sem saberem disso. Detrás dela, a segurança e o isolamento de 3 anos desapareceram na vastidão selvagem das montanhas. À frente aguardava um desafio tático que poderia provar suas capacidades ou encerrar de vez uma carreira militar, interrompida por traição e conveniência política. Sarah consultou o relógio e calculou o tempo e a distância restantes. 2 horas até alcançar posições onde seu rifle poderia fazer diferença. Os SEALs precisavam sobreviver até lá. Suas botas encontravam apoio sobre o granito coberto de gelo, enquanto ela atravessava um trecho quase vertical da crista, um trecho que a maioria dos escaladores consideraria impossível de transpor, até mesmo sob sol pleno, muito menos em meio a uma nevasca. Cada ponto de apoio precisava ser testado antes de receber seu peso. O volume adicional do Barrett alterava seu centro de gravidade, exigindo constantes ajustes. Um único erro a faria despencar 100 metros por uma encosta rochosa, onde não haveria chance de sobrevivência. A temperatura havia caído 15 graus na última hora, transformando sua respiração em cristais congelados que grudavam na máscara tática. A visibilidade piorava a cada minuto conforme a tempestade se intensificava, mas Sarah continuava avançando, guiando-se por habilidades de navegação aprendidas em treinamentos de sobrevivência que poucos fuzileiros jamais experimentavam. Ela conhecia aquele caminho de cor explorado tantas vezes em trilhas solitárias, que jamais imaginara que se tornaria um reconhecimento tático para uma missão de combate. O rádio portátil crepitou com transmissões fragmentadas vindas do vale abaixo. Vozes americanas tensas, desesperadas, relatavam níveis de munição que diminuíam a cada atualização. A calma profissional que caracterizava operadores experientes começava a se desfazer sob uma pressão que ultrapassava tudo o que haviam treinado. Equipe Bravo. Precisamos de fogo de cobertura para evacuar feridos, gritou um jovem, provavelmente com pouco mais de 20 anos, falando com o pânico controlado de alguém enfrentando a mortalidade pela primeira vez. Sarah acelerou o passo, ignorando a queimação nos pulmões, enquanto o ar rarefeito testava os limites de seu corpo. Cada metro percorrido a aproximava de posições onde seu rifle poderia alterar o combate, e cada metro custava tempo que os SEALs talvez não tivessem. No edifício 2 do complexo de mineração, o suboficial Ian Palmer encostou as costas em um pilar de concreto, enquanto rajadas de metralhadora rasgavam o espaço onde sua cabeça estivera instantes antes. Aos 23 anos, Palmer era o membro mais novo da SEAL Team 7, selecionado para a missão por sua pontaria excepcional e comprovada capacidade de manter a calma sob extremo estresse. Agora, porém, suas qualificações pareciam insuficientes enquanto observava Owen Park lutando para tratar os ferimentos de Jake Anderson
com suprimentos médicos cada vez mais limitados. Fresh consegue visualizar a posição da metralhadora às 10 horas, perguntou Marcus com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido sem hesitação. Mas Palmer percebeu tensão por trás da voz, a admissão silenciosa de que a situação estava piorando rapidamente. Palmer inclinou o rifle ao redor do pilar, usando a luneta para examinar posições inimigas que pareciam multiplicar-se a cada observação. Conto 3 posições de tiro distintas, todas elevadas, todas com campos de fogo sobrepostos. Eles têm nossa posição totalmente marcada. As implicações eram devastadoras. O inimigo havia estabelecido o que estrategistas chamam de zona de morte, uma área onde cada ponto de cobertura pode ser atacado simultaneamente de múltiplas direções. Mover-se entre os prédios significava exposição a fogo coordenado e mortes quase garantidas. Permanecer ali significava eliminação lenta conforme a munição acabasse. O chefe Sam Clark rastejou pelo chão coberto de destroços até a posição de Marcus, sincronizando seus movimentos com o fogo de supressão do próprio time. Razor Equipe Charlie relata que restam apenas 40 munições por homem. Equipe Delta perdeu Rodrigues quando tentaram estabelecer Overwatch na abordagem leste. Palmer sentiu o peito apertar ao ouvir o nome de Rodrigues. 2 operadores experientes eliminados em segundos, sua expertise apagada por um inimigo que parecia prever cada doutrina SEAL. Senhor, disse Palmer, sua voz firme, apesar do medo que ameaçava paralisar o raciocínio, e se não estivermos lidando com combatentes comuns? E se alguém tiver planejado isso especificamente para neutralizar nossas táticas? A expressão de Marcus confirmou o que Palmer já suspeitava. Aquilo não era uma emboscada. Era uma armadilha meticulosamente arquitetada por alguém com conhecimento íntimo dos procedimentos de operações especiais americanas. Sarah alcançou uma posição protegida, atrás de um aglomerado de rochas, a aproximadamente 3 quilômetros do vale de Devil's Backbone. A velocidade do vento aumentara significativamente, criando condições que desafiariam até os melhores atiradores de elite em disparos de longo alcance. Ela retirou o rifle do estojo e iniciou a preparação sistemática para engajar alvos em distâncias que extrapolavam os limites do que era considerado possível em combate. A calibração da mira exigia cálculos matemáticos, envolvendo altitude e pressão atmosférica, velocidade do vento e movimento do alvo, cada variável podendo ser a diferença entre eliminar uma ameaça ou revelar sua posição para contra-atiradores inimigos que responderiam com poder de fogo devastador. Suas mãos moveram-se pelos procedimentos familiares, apesar de 3 anos longe das operações de combate. A estimativa de distância e a avaliação do vento, os exercícios de controle da respiração projetados para reduzir sua frequência cardíaca e eliminar qualquer tremor que pudesse afetar a precisão do disparo em distâncias extremas. Control aqui é Phantom. Ela transmitiu pela frequência criptografada. Aproximando-me das posições de observação. Solicito inteligência atual sobre a disposição do inimigo. A voz da Coronel Stone carregava uma tensão que sugeria que a situação havia se deteriorado desde a última comunicação. Phantom, a equipe SEAL, relata múltiplas baixas e munição criticamente baixa. As forças inimigas parecem estar se coordenando a partir de posições elevadas ao redor de todo o complexo. Sarah estudou o vale através de sua luneta de observação, identificando clarões de tiros e posições táticas que revelavam padrões de implantação inimiga. A observação profissional confirmou seus piores temores. Aquilo não era resistência aleatória, mas sim uma defesa coordenada, executada por pessoal com treinamento militar, comparável ao das Forças de Operações Especiais Americanas. Control observo aproximadamente 20 posições de tiro distintas, todas elevadas, todas com linhas de visão claras para as posições americanas. Isso vai exigir eliminação sequencial de alvos a partir de múltiplos pontos para evitar fogo de contra-atiradores. Entendido, Phantom. O comandante da equipe SEAL estima 30 minutos antes de sua posição se tornar insustentável.
30 minutos para eliminar ameaças suficientes para mudar o equilíbrio tático a favor de 24 americanos encurralados. Sarah já havia realizado disparos difíceis sob condições extremas, mas nunca sob um limite de tempo em que o fracasso significaria a execução sistemática de uma equipe SEAL inteira. Ela começou a calcular rotas de aproximação para posições de tiro que fornecessem linhas de visão claras e, ao mesmo tempo, ocultação contra a observação inimiga. A tempestade era tanto vantagem quanto obstáculo. A visibilidade reduzida esconderia seu movimento, mas também complicaria a identificação de alvos nas distâncias extremas necessárias para permanecer fora do alcance de resposta inimiga. No complexo de mineração, Marcus fez o anúncio que todos os operadores temiam. Todas as equipes preparem-se para uma tentativa coordenada de ruptura. Não podemos manter essas posições com a munição atual. Palmer olhou para Jake Anderson, cujos ferimentos estavam além da capacidade de Owen tratar com os suprimentos disponíveis. E os feridos? Nós os carregamos, respondeu Marcus com a certeza absoluta de um líder que jamais abandonara um companheiro independentemente do custo tático. Ninguém fica para trás. O rádio crepitou com transmissões inimigas em inglês, confirmando a suspeita de Palmer de que enfrentavam ex-militares que compreendiam perfeitamente a psicologia tática americana. Vozes discutiam posições americanas estimativas de munição e contagem de baixas com o distanciamento profissional de operadores experientes, conduzindo à eliminação sistemática de forças inimigas. Palmer verificou sua munição. 18 disparos restantes em uma troca de tiros que já consumira mais munição do que muitas operações SEAL inteiras. Ao seu redor, companheiros que haviam sobrevivido a operações em 7 países se preparavam para uma tentativa desesperada de romper posições defensivas coordenadas que ofereciam chance mínima de sucesso. Fresh, preparado para isso, perguntou o chefe Clark, sua voz carregando a aceitação calma de um guerreiro que sempre soube que sua profissão poderia exigir o sacrifício final. Palmer olhou ao redor para homens que se tornaram irmãos por meio do perigo compartilhado e da dependência mútua. Jake Anderson sangrando, mas ainda segurando o rifle com determinação que se recusava a aceitar a derrota. Owen Park continuando a tratar feridos, apesar do risco de ser atingido a qualquer momento. Marcus calculando possibilidades táticas que levavam quase todas ao mesmo desfecho provável. Pronto, chefe. Eles eram guerreiros profissionais treinados para cumprir missões impossíveis através de habilidades superiores, equipamento e determinação. Mas também eram seres humanos, enfrentando um inimigo que neutralizara todas as suas vantagens, por meio de preparação superior e posicionamento tático meticuloso. Acima deles, Sarah avançava pelo terreno montanhoso em direção às posições onde seu rifle poderia ser a única chance de aqueles homens sobreviverem à próxima hora. 2 quilômetros de aproximação traiçoeira ainda a separavam de posições efetivas de tiro. O tempo estava acabando para 24 americanos que nunca haviam escolhido estar naquela situação, nunca haviam escolhido enfrentar um inimigo preparado especificamente para neutralizar suas capacidades. Sarah acelerou avançando pela neve e pelas rochas cobertas de gelo, que exigiam equilíbrio perfeito enquanto carregava equipamento que poderia salvar vidas se chegasse à posição certa a tempo. Atrás dela, 3 anos de isolamento seguro desapareciam na vastidão montanhosa. À sua frente, aguardava a situação tática mais desafiadora que já enfrentara contra um inimigo preparado especificamente para eliminar operadores especiais americanos. A tempestade piorava. A visibilidade diminuía. E 24 homens dependiam de habilidades que ela não usava desde a missão que arruinara sua carreira militar. Sarah deitou-se em posição de tiro na saliência conhecida como Eagle's Perch. Seu corpo se alinhou perfeitamente atrás do Barrett M82A1, conforme a memória muscular suplantava 3 anos de vida civil. A velocidade do vento marcava 12 milhas por hora, vindas do noroeste, exigindo cálculos de compensação
que haviam se tornado instintivos durante seus 8 anos como sniper dos fuzileiros navais. Através de sua mira, o complexo de mineração parecia um tabuleiro de xadrez tático, onde guerreiros americanos estavam sendo eliminados de forma sistemática por um inimigo que controlava todas as vantagens. Sua respiração desacelerou até o ritmo controlado que antecedia disparos de precisão em longuíssimas distâncias. Sua frequência cardíaca diminuía enquanto o foco de combate eliminava toda a percepção, exceto a cruz da mira ao alvo e a relação matemática entre trajetória da bala e balística terminal. O peso familiar do rifle parecia o reencontro com um velho parceiro após uma separação indesejada. Distância até o alvo primário, 1.847 metros. Condições atmosféricas desafiadoras, mas administráveis. Compensação de vento 3/4 à esquerda. Avaliação do alvo. Posição inimiga de metralhadora na crista alfa, atualmente engajando forças americanas com efeito devastador. O dedo de Sarah encontrou o gatilho com uma pressão suave e aperfeiçoada ao longo de milhares de disparos de treino e dezenas de mortes confirmadas em 7 países. As equações eram complexas, mas a execução precisava ser impecável. Um único tiro para anunciar sua presença e alterar a equação tática. Se errasse, sua posição seria comprometida sem gerar qualquer vantagem. No complexo de mineração abaixo, Marcos ergueu a mão para sinalizar a tentativa coordenada de ruptura, a única chance restante de sobrevivência. Ao redor dele, os 17 SEALs remanescentes se preparavam para um movimento que os exporia a fogo coordenado de múltiplas direções. Os feridos seriam carregados, o equipamento seria deixado para trás e a sobrevivência dependeria da velocidade do elemento surpresa e da coragem desesperada de guerreiros que jamais aprenderam a se render. Ao meu comando, sussurrou Marcos pelo rádio tático. Equipe Alfa rompe ao norte em direção ao pátio de equipamentos. Equipe Bravo fornece fogo de cobertura e segue 30 segundos depois. Equipe Charlie mantém Overwatch até que ambas as unidades alcancem posições secundárias. O suboficial Tony Williams, especialista em explosivos da equipe, agachou-se próximo à janela leste, com cargas de demolição que poderiam destruir os suportes estruturais do prédio, caso forças inimigas tentassem invadir. Aos 31 anos, Williams servia nas equipes SEAL havia 9, participando de operações que oficialmente nunca aconteceram em países que o Pentágono preferia não reconhecer publicamente. Razor, aquelas posições de metralhadora vão nos despedaçar no momento em que sairmos da cobertura, disse Williams, sua voz trazendo a avaliação calma de alguém que entendia que análises profissionais de situações sem saída eram preferíveis a otimismo vazio. Marcos assentiu sabendo que a análise tática de Williams era precisa, mas irrelevante. Permanecer ali significava eliminação lenta conforme a munição chegasse a 0. Mover-se oferecia uma chance mínima, mas mínima ainda era melhor que nenhuma. Acima do complexo, a cruz da mira de Sarah fixou-se sobre o metralhador inimigo que vinha suprimindo sistematicamente as tentativas americanas de estabelecer fogo de retorno. Sua observação profissional revelou controle disciplinado de fogo-comunicação, coordenada com outras posições e conhecimento tático, que denunciava treinamento militar formal. Aquilo não era resistência improvisada. Era a eliminação coordenada das capacidades das operações especiais americanas, por pessoal com expertise equivalente. O tempo pareceu desacelerar enquanto o dedo de Sarah aplicava a pressão final no gatilho. 3 anos de exílio, desonra e dúvida convergiram em um único instante que decidiria se 24 americanos viveriam ou morreriam na hora seguinte. O estampido do Barrett ecoou pelo vale de Devil's Backbone como um trovão. A munição, 50, atravessou quase 2 quilômetros de ar montanhoso antes de atingir o alvo com precisão terminal, encerrando instantaneamente a eficácia devastadora daquela metralhadora. Pela mira, Sarah observou o impacto tático imediato.
as comunicações inimigas aumentaram em volume e urgência, enquanto combatentes profissionais reagiam à ameaça inesperada vinda de uma direção impossível. Clarões de disparos mudaram de orientação conforme múltiplas posições tentavam localizar e eliminar a atiradora que acabara de alterar a equação fundamental de sua emboscada cuidadosamente planejada. "Control aqui, é Phantom", transmitiu Sarah enquanto mudava rapidamente de posição para evitar contra-ataque de snipers. "Primeiro alvo eliminado. A equipe SEAL deve executar o movimento agora, enquanto as forças inimigas se ajustam aos novos parâmetros da ameaça." No complexo de mineração, Marcos testemunhara o disparo impossível que eliminara sua ameaça imediata mais perigosa. Operadores experientes não acreditavam em milagres, mas reconheciam oportunidades táticas, quando o fogo superior oferecia vantagem temporária. "Todas as equipes ruptura agora", ordenou Marcos, levantando da cobertura e liderando a equipe Alpha em uma corrida desesperada em direção ao pátio de equipamentos, expondo-se a tiros vindos de todas as direções. O chefe Sam Clark coordenou o fogo de cobertura da equipe Bravo, seu rifle M4, engajando posições inimigas com fogo supressivo, projetado para atrapalhar a mira adversária, não para conseguir mortes específicas. Aos 36 anos, Clark servia como conselheiro sênior de Marcos havia 4, formando a parceria tática que permitira ao time SEAL alcançar sucesso, apesar de probabilidades impossíveis e pouco apoio. Equipe Bravo. "Fogo de cobertura na crista Charlie", gritou Clark sobre o barulho ensurdecedor de disparos coordenados. "Mantenham as cabeças deles abaixadas até Alpha atingir as posições secundárias." O suboficial Ben Hughes apoiou o equipamento de rádio no ombro enquanto fornecia fogo de cobertura. Seu conjunto de comunicações representava o único elo entre os SEALs encurralados e qualquer apoio externo que ainda estava a horas de distância. O rádio pesava 17 quilos, tornando a movimentação difícil, mas Hughes sabia que perder a capacidade de comunicação significava perder qualquer chance de extração coordenada. Atrás deles, Owen Park e Ian Palmer carregavam Jake Anderson, cujos ferimentos por estilhaços exigiam atenção médica imediata, algo que só estaria disponível quando alcançassem uma zona segura. Anderson permanecia consciente, apesar da perda de sangue em seu rifle pronto para o combate, mesmo enquanto era carregado por companheiros que se recusavam a abandonar um ferido independentemente do custo tático. Quase lá chamou Owen para Jake, enquanto atravessavam terreno aberto sob tiros vindos de todas as direções ao mesmo tempo. "Só aguenta firme." Sarah observou o movimento coordenado através da mira, enquanto calculava sua próxima prioridade de alvo. A ruptura dos SEALs criara confusão tática temporária entre as forças inimigas, mas combatentes profissionais se adaptariam rapidamente. Sua intervenção proporcionara uma oportunidade, não a vitória. Fogo de precisão adicional seria necessário para manter a vantagem por tempo suficiente para que as forças americanas alcançassem posições defensáveis. A seleção de alvos exigia avaliação instantânea. A crista Bravo mantinha posições de sniper que poderiam eliminar os SEALs em movimento com tiros precisos. A eliminação de estruturas tinha prioridade sobre a eliminação de pessoal, quando o tempo exigia impacto máximo com gasto mínimo de munição. Distância para o alvo secundário 2.134 metros. Compensação de vento aumentando devido ao agravamento da tempestade. Tipo de alvo suporte estrutural da plataforma de observação inimiga. O segundo disparo do Barrett de Sarah eliminou a plataforma de madeira que fornecia posição elevada para os snipers inimigos, derrubando 2 combatentes ao longo de 12 metros de encosta rochosa e interrompendo temporariamente o fogo coordenado daquela direção. O capitão Peter Lockwood monitorava a situação tática de sua posição de comando com uma preocupação crescente que se aproximava de alarme profissional. 2 disparos de precisão vindos de distâncias impossíveis, ambos eliminando posições táticas críticas, sugeriam a presença de um atirador especialista
operando a partir de locais que sua inteligência não havia identificado. Todas as posições relatem status e mantenham disciplina de fogo, ordenou Lockwood pelo rádio tático. Temos contato de sniper a partir de posição elevada, direção desconhecida. Ajustem as posturas defensivas. A preocupação profissional na voz de Lockwood refletia 18 meses de planejamento que não tinham incluído a possibilidade de intervenção por pessoal que não deveria existir naquela área operacional. Sua inteligência havia contabilizado todos os ativos americanos disponíveis num raio de 300 quilômetros. O sniper que engajava suas forças representava uma variável desconhecida, capaz de comprometer toda a operação. Posição 5. Reporta a eliminação da plataforma de Overwatch. Por sniper veio a voz de um dos líderes de sua equipe. Fogo de precisão em distância extrema. Execução profissional. Isto não é interferência civil aleatória. A tela tática de Lockwood mostrava o movimento das equipes SEAL em direção às posições secundárias, enquanto suas próprias forças lutavam para manter fogo coordenado sob hostilidade de um atirador invisível, cujas capacidades igualavam ou superavam as de seu pessoal. A matemática tática que antes garantia a eliminação dos americanos começava a mudar em favor das forças encurraladas. Todas as equipes de sniper localizem e eliminem o atirador hostil imediatamente. Alvo prioritário. Todas as outras missões são secundárias. Mas Sarah já havia abandonado sua primeira posição, movendo-se por terreno que oferecia ocultação enquanto mantinha a observação da situação tática abaixo. A doutrina profissional de snipers enfatizava a mobilidade após engajamento, jamais disparar mais de uma vez do mesmo local, quando se enfrentava a oposição competente com capacidade de contra-ataque coordenado. Seu rádio tático crepitou com transmissão da equipe de Marcos, que agora ocupava posições temporárias no pátio de equipamentos do complexo. Sniper aliado desconhecido aqui é a SEAL Team 7. Tiro excepcional. Pode continuar o apoio enquanto consolidamos posições. Sarah apertou o microfone enquanto atravessava terreno rochoso rumo à sua segunda posição de disparo. SEAL 7. Aqui é Phantom, mantendo Overwatch e engajamento de alvos. Sugiro que se preparem para ataque coordenado assim que as forças inimigas se adaptarem à situação atual. Cópia Phantom. Devemos nossas vidas a você. Guerreiros profissionais não expressam gratidão durante operações ativas, mas o breve reconhecimento de Marcos carregava o peso das circunstâncias desesperadoras e de uma salvação inesperada. A equipe SEAL estivera a minutos da eliminação sistemática quando a intervenção de Sarah proporcionou espaço tático para respirar talvez o suficiente para sobreviver. Mas sobrevivência e vitória eram objetivos diferentes. As forças inimigas ainda mantinham superioridade numérica, posicionamento tático e capacidade coordenada suficiente para esmagar posições americanas assim que se adaptassem à presença de um sniper hostil. Sarah alcançou sua segunda posição e iniciou a avaliação para seu terceiro disparo. Os cálculos matemáticos indicavam aumento da velocidade do vento, visibilidade em deterioração e distância, além dos parâmetros ideais para a precisão garantida. Mas precisão era preferível à cadência quando a munição era limitada, e a seleção correta de alvos poderia determinar o desfecho de um confronto envolvendo 24 vidas americanas. Através de sua mira, ela observou as forças inimigas, ajustando sua disposição tática em resposta ao assédio do sniper. Combatentes profissionais, adaptando-se à ameaça inesperada, mantendo disciplina de fogo enquanto tentavam localizar e eliminar a atiradora que havia desestabilizado sua armadilha cuidadosamente orquestrada. O tempo permanecia o fator crítico. O amanhecer ainda estava a 4 horas de distância. O apoio convencional continuava indisponível e a situação tática evoluiria conforme ambos os lados se adaptassem às circunstâncias que nenhum deles havia previsto quando o combate começou. Sarah estabilizou-se para o terceiro disparo, sabendo que cada novo engajamento aumentava a probabilidade de sua posição ser detectada
e eliminada pelo fogo de contra-sniper inimigo. Abaixo no vale, 24 guerreiros americanos continuavam sua luta desesperada pela sobrevivência contra um inimigo preparado especificamente para eliminar suas capacidades através de posicionamento superior e táticas coordenadas. Mas a equação tática havia mudado. O caçador tornara-se a caça, e combatentes profissionais de ambos os lados precisariam se adaptar rapidamente às novas circunstâncias que ninguém antecipara quando esse jogo mortal começou. O fantasma havia retornado à montanha e ela estava caçando. O hálito de Sarah formava cristais de gelo dentro da lente, enquanto ela acompanhava movimentos entre posições inimigas através da visibilidade deteriorada. A tempestade intensificara-se, além das previsões meteorológicas, criando condições de apagamento total que desafiavam até mesmo equipamentos de imagem térmica. Mas snipers profissionais aprendem a explorar fatores ambientais que prejudicam outros, transformando obstáculos em vantagens táticas, graças à preparação superior e adaptabilidade. Seu terceiro alvo apresentava desafios complexos que ultrapassavam os limites matemáticos do possível. Distância 2, 387 metros. Através de neve rodopiante e ventos cruzados que variavam conforme altitude e relevo. Características principais do alvo. Um observador avançado inimigo responsável por dirigir o fogo coordenado contra as posições dos SEALs ocupava um afloramento rochoso que oferecia exposição mínima e excelente ocultação. Através da mira, Sarah observou os padrões disciplinados de movimento do observador, enquanto ele coordenava múltiplas posições de tiro por meio de comunicações táticas via rádio. Comportamento profissional que denunciava treinamento militar formal, provavelmente forças especiais europeias com base na configuração do equipamento e na metodologia empregada. Harrison Mansfield havia recrutado pessoal sério para essa operação, não mercenários aleatórios, buscando dinheiro fácil. Control aqui. Phantom transmitiu Sarah, enquanto calculava compensações de queda da bala, para um disparo de alcance extremo. As forças inimigas estão conduzindo direção de fogo coordenado a partir de postos de observação elevados. Eliminar os observadores avançados deve interromper significativamente a coordenação tática deles. A resposta da Coronel Stone carregava uma tensão que sugeria que a situação ia além do engajamento imediato. Phantom, esteja avisada. Comunicações interceptadas indicam forças inimigas enviando pessoal adicional para sua localização. Estimativa 20 a 30 hostis adicionais com suporte veicular. As implicações cristalizaram-se na avaliação tática de Sarah. Harrison Mansfield não havia montado apenas uma transação temporária de armas ilegais no Vale de Devil's Backbone. Ele havia criado uma base operacional permanente destinada a conduzir atividades ilícitas em andamento, enquanto mantinha capacidade para eliminar interferência militar americana. A equipe SEAL não havia caído em uma emboscada. Eles haviam descoberto uma ameaça estratégica que exigia neutralização imediata. Abaixo no pátio de equipamentos do complexo de mineração, o chefe Sam Clark coordenava posições defensivas, enquanto Owen Park trabalhava freneticamente para tratar feridos com suprimentos médicos que não durariam mais 1 hora. O espaço tático proporcionado pelo suporte do sniper permitira a consolidação, mas seus problemas fundamentais permaneciam inalterados. Munição insuficiente, múltiplas baixas que exigiam evacuação e forças inimigas que ainda mantinham superioridade numérica e posicional. Lifeline como Anderson está segurando? Perguntou Clark. Sua voz carregando a preocupação que suboficiais veteranos aprendem a esconder, mas nunca conseguem eliminar quando companheiros enfrentam ferimentos ameaçadores. Owen olhou para cima. O curativo já encharcado de sangue, apesar de seus melhores esforços para conter a hemorragia causada pelos estilhaços. Ele precisa de intervenção cirúrgica dentro de 2 horas. Chefe, posso mantê-lo estável, mas esses ferimentos estão além de qualquer capacidade de tratamento de campo. Jake Anderson permanecia consciente,
mas cada vez mais pálido conforme a perda de sangue aumentava apesar da competência médica de Owen. Aos 27 anos, Anderson havia sobrevivido a operações em 4 teatros de combate, mas guerra de montanha contra oponentes profissionais representava desafios que superavam completamente sua experiência anterior em ambientes urbanos e desérticos. "Não se preocupa comigo, chefe", conseguiu dizer Jake a voz estável, apesar da dor óbvia. "Só mantenha a equipe em movimento. Ainda posso atirar se precisarem de fogo de cobertura." Clark assentiu com a mistura de orgulho e preocupação que caracteriza líderes que sabem que o espírito guerreiro pode superar limitações físicas, mas não pode alterar realidades médicas. A determinação de Jake era admirável e taticamente útil, mas seu estado deteriorado exigiria a evacuação que, no momento certo ou errado, poderia comprometer a sobrevivência de toda a equipe. O tenente-comandante Marcos estabeleceu comunicação com os líderes de esquadrão remanescentes para avaliar as capacidades táticas após o movimento desesperado para posições secundárias. Alpha Team relata em situação. Alpha Team operacional com 14 integrantes veio a resposta do suboficial Pfizer. Munição em aproximadamente 50%. Sem baixas adicionais durante o movimento. Posição atual oferece melhor cobertura, mas campos de tiro limitados. Bravo Team relatório. A voz do suboficial Reed refletia o cansaço controlado de guerreiros que estavam engajados continuamente havia mais de 2 horas. Bravo Team operacional com 10 integrantes. Perdemos Castellano durante a ruptura. Um RPG atingiu a posição dele enquanto fornecia fogo de cobertura para a evacuação dos feridos. Marcos fechou os olhos por um instante, processando a perda de mais um operador experiente, cuja expertise, tática e amizade pessoal não poderiam ser substituídas por determinação ou equipamento superior. Tony Castellano fora o especialista secundário em explosivos da equipe, um veterano de 30 anos, cujo conhecimento em demolições havia salvado vidas em operações em 7 países. Mas comandantes profissionais não tinham tempo para luto durante operações de combate. A avaliação tática exigia atenção imediata às capacidades atuais, e não a dor por perdas irreparáveis que emoções não podiam modificar. Cópia, Bravo. Charlie Team situação. A resposta veio do suboficial Fletcher, cuja voz carregava o profissionalismo estável de veteranos que aprenderam a funcionar com eficácia, mesmo em circunstâncias que paralisariam civis. Charlie Team, operacional com 7 integrantes. Munição criticamente baixa. Talvez 20 minutos de fogo coordenado antes de ficarmos apenas com armas curtas. 20 minutos. Marcos calculou possibilidades táticas que levavam ao mesmo desfecho sem reabastecimento ou extração. A SEAL Team 7 seria eliminada por atrito sistemático que o inimigo podia sustentar indefinidamente. Mas o sniper desconhecido indicativo Phantom já demonstrara capacidades capazes de alterar a equação tática através da eliminação precisa de alvos-chave. Guerreiros profissionais adaptam-se às circunstâncias em evolução, em vez de aceitar derrota com base em avaliações iniciais ultrapassadas pela realidade atual. Acima do vale, Sarah finalizava seus cálculos matemáticos e retomava o ritmo de respiração controlada que precedia disparos de precisão em distâncias que desafiavam tanto o equipamento quanto as capacidades do operador. A compensação de vento exigia ajustes constantes, pois a tempestade criava microclimas que variavam por altitude e relevo. Um único erro desperdiçaria munição irreponível e revelaria sua posição para equipes inimigas de contra-sniper com treinamento equivalente ao seu. Seu dedo aplicou pressão gradual ao gatilho, enquanto a cruz da mira acompanhava a mínima exposição do observador inimigo durante transmissões pelo rádio. Snipers profissionais aprendem que a janela de disponibilidade de um alvo é medida em segundos, não minutos, exigindo tomada de decisão instantânea, sem espaço para hesitação ou dúvida. O estampido ensurdecedor do Barrett ecoou pelo vale, enquanto a munição .50
atravessava mais de 2 quilômetros de ar turbulento antes de eliminar o observador avançado, cuja coordenação vinha direcionando fogo devastador contra as posições americanas. Pela mira, Sarah observou o impacto tático imediato, enquanto as comunicações inimigas tornavam-se fragmentadas e diversas posições de tiro perdiam a eficácia coordenada. SEAL 7. Aqui, Phantom transmitiu enquanto mudava rapidamente de posição para evitar contra-ataque. Observador avançado eliminado. Coordenação inimiga deve ficar comprometida por alguns minutos até que estabeleçam estrutura de comando alternativa. A resposta de Marcus refletia a gratidão profissional de alguém que entendia que alguns minutos de respiro tático podiam determinar a sobrevivência ou eliminação de toda a sua equipe. Excelente trabalho, Phantom. Pode manter o suporte enquanto tentamos melhorar nossa posição tática, afirmativo SEAL 7. Mas estejam cientes. Forças inimigas estão se adaptando rapidamente ao assédio do sniper. A janela de oportunidade pode ser limitada. O capitão Peter Lockwood monitorava transmissões fragmentadas de suas forças dispersas, com crescente preocupação, uma quase alarme tático. 3 eliminações de precisão em alcance extremo haviam desorganizado planos de fogo meticulosamente coordenados que demandaram semanas de preparação e reconhecimento. O sniper desconhecido possuía capacidades equivalentes às de seu melhor pessoal e operava de posições ainda não detectadas, apesar dos esforços concentrados de contra-sniper. Todas as posições relatem contato com o sniper hostil, ordenou Lockwood pelas comunicações criptografadas que esperava permanecerem seguras contra a interceptação americana. Posição 2, sem contato visual. Apesar de observação intensiva das prováveis áreas de tiro, respondeu Collins, ex-operador do SAS britânico. Posição 4, mantém overwatch das abordagens orientais, mas não observou clarão de disparo ou movimento, que indique localização do sniper, relatou outra voz pertencente a um especialista alemão do GSG-9, cujo domínio de tiro de precisão fora completamente neutralizado por um inimigo invisível, apesar do impacto devastador sobre as forças amigas. A avaliação tática de Lockwood sugeria que o sniper hostil possuía experiência em guerra de montanha que excedia as capacidades de seu próprio pessoal naquele ambiente operacional específico. A adaptação profissional exigia mudanças imediatas na disposição tática para lidar com o assédio contínuo de um inimigo invisível cuja eficácia já havia alterado a equação fundamental daquela operação cuidadosamente planejada. Todas as equipes de sniper ampliem os parâmetros de busca para incluir posições de alcance extremo, além de 2 km. Esse operador possui capacidades profissionais e continuará operações móveis para evitar contrafogo. Mas Sarah já havia se deslocado para posições terciárias que ofereciam ocultação enquanto mantinham observação dos desenvolvimentos táticos abaixo. Snipers profissionais compreendiam que mobilidade significava sobrevivência, especialmente quando enfrentavam oposição competente, capaz de operações coordenadas de contra-sniper. Seu quarto disparo exigiria precisão ainda maior, pois as forças inimigas estavam adaptando seu posicionamento para minimizar exposição enquanto mantinham pressão coordenada contra as posições americanas. A seleção de alvos exigia avaliação tática, que priorizasse impacto máximo com gasto mínimo de munição, já que reabastecimento era impossível, e cada projétil precisava contribuir para a sobrevivência da equipe SEAL. Pela mira, Sarah identificou o pessoal de reabastecimento de munição, movendo-se entre posições inimigas sob uma cobertura que acreditavam ser suficiente para ocultação contra observadores no solo. Mas posições elevadas ofereciam linhas de visão que revelavam padrões de movimento invisíveis para quem operava no nível do vale. Distância 923 metros. Alvo coordenador logístico inimigo, carregando caixas de munição que sustentariam um ataque contínuo contra as forças americanas. Eliminá-lo criaria problemas de suprimento que poderiam forçar ajustes táticos favoráveis à sobrevivência dos SEALs.
O quarto disparo do Barrett de Sarah eliminou o responsável pelo reabastecimento e destruiu as caixas de munição que continham o armamento necessário para manter operações prolongadas contra as posições fortificadas americanas. Explosões secundárias provenientes da munição destruída criaram confusão entre posições inimigas próximas, reduzindo sua capacidade de manter fogo coordenado. Mas Sarah não estava sozinha naquelas cristas. A 200 metros ao nordeste, Dmitry Volkov acompanhava seus movimentos através da mira. O russo de 42 anos caçava snipers ocidentais desde a Chechênia, em 1999. 47 mortes confirmadas, a maioria, operadores treinados pela OTAN. Esta mulher americana era diferente. Móvel, disciplinada, mortalmente precisa em distâncias que desafiavam a crença. O rádio de Volkov crepitou. A voz de Lockwood. Posição 6. Tem visão do sniper hostil. Tenho? Respondeu Volkov em inglês carregado de sotaque. Feminina. Muito habilidosa. Tem o disparo. Execute. A cruz da mira de Volkov estabilizou-se sobre a posição de Sarah enquanto ela preparava o quinto disparo. 850 metros. Vento moderado. Visão limpa. Então seu telefone via satélite vibrou. Uma mensagem de Moscou. O médico de sua filha. Ele olhou para a tela. O estado de Katia está piorando, leucemia avançando. Tratamento exige os 200.000 barrales nas próximas 2 semanas ou passaremos para cuidados paliativos. Sinto muito, Dmitry. As mãos de Volkov tremeram. Katia tinha 14 anos, sua única filha. Sua razão para aceitar contratos que pagavam o suficiente para financiar tratamentos experimentais que o seguro russo não cobria. Seu dedo descansou sobre o gatilho. Um disparo, um bônus de 50.000 barrales pago por Mansfield, 1/4 do necessário para salvar sua filha. Através da mira, ele observou a mulher americana. Ela falava no rádio rindo suavemente de algo. Humana. Não apenas um alvo. Seu telefone tocou novamente, chamada de vídeo de Moscou. Ele atendeu. O rosto pálido de Katia encheu a tela. Careca pela quimioterapia, sorrindo apesar de tudo. Papai, você está trabalhando. Da minha pequena. Papai está trabalhando. Quando você volta, sinto sua falta. Logo, minha querida. Muito em breve. Papai? Se o tratamento não funcionar? Você vai ficar triste, Volkov não conseguiu falar. Apenas assentiu. Não fique triste, papai. Você é o melhor papai do mundo. Eu te amo. A chamada terminou. Volkov voltou à mira. A sniper americana estava se reposicionando. Ainda falando no rádio. Ainda humana. Ainda filha de alguém. Seu rádio crepitou. Posição 6, execute o disparo. A mira de Volkov alinhou-se ao centro do peito dela. Seu treinamento dizia para atirar. Seu contrato dizia para atirar. As contas médicas de Katia diziam para atirar. Mas a voz de Katia ecoava em sua mente. O melhor papai do mundo. Que tipo de pai mata as filhas de outros por dinheiro? A mulher americana parou. Olhou em direção ao vale onde seus compatriotas lutavam. Depois ergueu o rifle para outro alvo. Volkov tomou sua decisão. Ajustou a mira 30 centímetros à esquerda e disparou. A bala atingiu a rocha ao lado da cabeça de Sarah, errando por centímetros deliberadamente. Um aviso. Ela caiu no chão, rolou, buscou cobertura. O rádio de Volkov chiou alvo deslocado. Perdi a visão. Reposicionando. A resposta irritada de Lockwood voltou. Encontre-a. Mas Volkov já estava se afastando da posição de Sarah, afastando-se daquele contrato, afastando-se do dinheiro manchado de sangue que salvaria sua filha, tornando a filha de outro pai órfã. Sarah recuperou o fôlego atrás de um rochedo, adrenalina pulsando. O disparo fora próximo. Profissionalmente. Próximo. Ela examinou a crista de onde viera o tiro. Viu uma figura em camuflagem de inverno subindo, afastando-se do combate. Não perseguindo. Recuando. Sua mira encontrou-o. 800 metros. Disparo claro.
Ele estava exposto, vulnerável. Seu dedo tocou o gatilho. Então ela o viu parar, tirar um telefone e ficar olhando para a tela por longos segundos. Viu seus ombros tremerem, chorando talvez antes de guardar o aparelho e continuar a subir. Algo naquele gesto a deteve. Aquele era um soldado como ela, lutando por razões que provavelmente não eram tão simples quanto ganância. Ela ajustou a mira e disparou. A bala destruiu a antena do rádio dele. Não ele apenas, o equipamento. Volkov girou, localizou sua posição. Por 3 segundos, 2 snipers encararam-se através de 800 metros de ar gelado da montanha. Então Voth fez algo inesperado. Ele prestou continência. Sarah hesitou e depois retribuiu. Vulov virou-se e desapareceu na tempestade. A voz de Lockwood explodiu no rádio. Todas as posições, o sniper hostil ainda está ativo. Onde está a posição 6? Por que está estática? Sarah apertou o microfone falando para Marcus, SEAL 7. Vocês têm cerca de 5 minutos antes que eles se reorganizem. Movam agora. Acima deles, Sarah observava as forças inimigas adaptando-se ao seu assédio, através de ajustes táticos que exigiriam mudanças correspondentes em sua própria metodologia operacional. Oponentes profissionais, aprendendo com o contato, melhorando a postura defensiva, iniciando operações coordenadas de contra-sniper, projetadas para localizar e eliminar suas capacidades. A situação tática evoluía rapidamente, enquanto ambos os lados se adaptavam a circunstâncias que nenhum deles antecipara quando o confronto começou. Então, ela ouviu na frequência inimiga uma voz que fez seu sangue gelar. Todas as unidades aqui, é Lockwood. Eu sei que você está aí, Sarah. Eu treinei você. Sei cada posição que escolheria, cada tática que empregaria. Você não pode se esconder de mim. Peter Lockwood, seu antigo mentor. O homem que destruíra sua carreira. E agora ele a caçava usando os mesmos métodos que um dia lhe ensinara. O maxilar de Sarah se contraiu. Lockwood conhecia seus padrões, suas preferências, seus instintos. Ele anteciparia seus próximos movimentos. Mas 3 anos naquelas montanhas haviam lhe ensinado coisas que as táticas de manual de Lockwood jamais poderiam prever. Conhecimento local, acidentes do terreno inexistentes nos mapas. E algo que Lockwood nunca possuíra à disposição de correr riscos que desafiavam toda a doutrina quando vidas dependiam disso. Control aqui. É Phantom. Transmitiu Sarah. Atenção, o comandante inimigo me identificou. Esperem operações de contra-sniper intensificadas. A resposta de Stone veio carregada de nova urgência. Phantom. Inteligência adicional à transação de Mansfield não envolve apenas armas. Códigos de acesso militares dos Epazanawadwa foram roubados. Se esses códigos chegarem aos compradores, toda a nossa rede operacional no Oriente Médio estará comprometida. A equipe SEAL deve assegurar os hard drives no prédio administrativo. Os códigos estão criptografados, mas sensíveis ao tempo. Os parâmetros da missão acabavam de se expandir. Sarah não podia simplesmente fornecer fogo de cobertura. Ela precisava possibilitar uma infiltração SEAL no centro de comando contra um inimigo, agora totalmente ciente de sua presença e ativamente caçando sua posição. Seu 5º disparo precisava gerar o máximo de caos possível, enquanto ela se reposicionava para o que provavelmente se tornaria um confronto direto com equipes de contra-sniper, incluindo o próprio Lockwood. Seleção de alvo especialista em comunicações inimigo, coordenando a caçada contra ela, a partir de uma posição exposta na crista delta. Distância 2.156 metros. Rajadas de vento a 22 km/h. Visibilidade abaixo de 50 metros em rajadas de neve. A respiração de Sarah desacelerou. Sua frequência cardíaca caiu para 44 batimentos por minuto. O mundo estreitou-se à cruz da mira aos cálculos de deriva do vento e a certeza de que aquele disparo colocaria um alvo enorme em suas costas. O Barrett disparou. O especialista em comunicações caiu. E imediatamente Sarah já estava se movendo porque sabia o que viria em seguida. Tiros começaram a impactar ao redor de sua posição anterior em segundos.
Contra snipers profissionais, haviam triangulado seu clarão de disparo. Pelo menos 3 posições diferentes coordenadas metódicas. Não eram amadores. Sarah avançou cambaleando sobre rochas cobertas de gelo, o peso do Barrett ameaçando desequilibrá-la a cada movimento. Balas cortavam o ar ao seu lado, fragmentando o granito em estilhaços letais. Ela mergulhou atrás de uma formação de rochas, enquanto um disparo calibre .50 atravessava o espaço onde seu torso estivera, um batimento cardíaco antes. Alguém muito competente estava atirando nela agora. Ela acionou o rádio enquanto recuperava o fôlego. SEAL 7. Aqui é Phantom. Coordenação inimiga interrompida, mas estou sob fogo efetivo de contra-snipers. Executem o assalto ao prédio administrativo agora, enquanto eles estão focados em mim. Marcus não hesitou. Todas as equipes movendo. Phantom está comprando tempo, não desperdicem. Por uma abertura entre as rochas, Sarah viu os SEALs iniciando o avanço. Tony Williams liderava, colocando cargas moldadas na porta reforçada do prédio administrativo. O resto da equipe fornecia fogo de cobertura, um gasto de munição insustentável, mas necessário. Então, ela ouviu na crista oposta, talvez a 400 metros. Uma figura em camuflagem de inverno carregando um rifle que ela reconheceria até no escuro. Um Accuracy International. Customizado, o mesmo modelo que Lockwood usava quando a treinara. Ele estava olhando diretamente para sua posição. O rádio chiou com a voz dele transmitida numa frequência que ele sabia que ela monitorava. Olá, Sarah. Há quanto tempo? Você melhorou. Mas eu também. E eu sei algo que você não sabe. Um frio se instalou em seu estômago. Lockwood sempre tinha contingências. Sempre tinha alavancas. Seu velho amigo Martinez. Minha equipe o capturou. Deu trabalho achar a cabana, mas conseguimos. Ele está vivo por enquanto. Renda-se e ele continua assim. Continue lutando e ele morre. Você tem 5 minutos para decidir. O mundo de Sarah parou. Art. Eles tinham Art. Suas mãos tremeram no rifle. Tudo o que ela havia feito, cada disparo que havia realizado, fora para proteger pessoas para se redimir. E agora, o homem que tinha salvado sua vida, que se tornara o pai de que ela precisava, estava sendo usado contra ela. A voz de Stone cortou sua paralisia. Phantom negativo nessa inteligência. Temos confirmação via satélite. Martinez está vivo e seguro. Lockwood está mentindo. É uma operação psicológica. Concentre-se. Mas a dúvida corroía a mente de Sarah. E se Stone estivesse errada? E se Art estivesse em perigo por causa dela? Então a voz de Art veio pelo rádio. Fraca, mas inconfundível. Sarah, garota, eu estou bem. Matei 3 deles quando tentaram entrar na minha cabana. Estou trancado no meu porão com munição suficiente para aguentar até a primavera. Nem pense em se render. Termine isso. Esta é uma ordem fuzileira. Alívio e determinação inundaram Sarah em igual medida. Art estava vivo lutando e ela tinha um trabalho a fazer. Cópia Ghost, ela transmitiu de volta, terminando a missão. Ela voltou sua mira para a posição de Lockwood, mas ele já havia se movido. Instintos profissionais lhe disseram que sua manobra psicológica falhara. Agora, tudo se resumiria à habilidade contra habilidade, aluno versus professor, em um duelo que determinaria o destino de 24 americanos e uma brecha de inteligência que valia milhões. Abaixo, as cargas de Tony detonaram e a porta do prédio administrativo explodiu para dentro. Os SEALs avançaram pela brecha, engajando-se em combate aproximado contra defensores que não tiveram qualquer aviso do ataque. Sarah precisava manter a liderança inimiga focada nela, não nos SEALs, invadindo o centro de comando. Ela se reposicionou novamente desta vez, para um ponto que havia explorado meses antes, durante uma escalada solitária, uma estreita saliência, atrás de uma cachoeira, agora congelada em lâminas de gelo. O fluxo de água criava uma barreira térmica natural, que mascararia sua assinatura de calor contra miras infravermelhas.
Lockwood a ensinara a pensar sobre camuflagem térmica, mas ele jamais havia operado em um terreno como aquele. Daquela posição, ela tinha uma visão clara da aproximação leste do vale, onde podia ver faróis de veículos à distância. Os reforços que Stone havia avisado talvez há 20 minutos dali. Sarah tomou uma decisão. Ela tinha 12 munições restantes o suficiente para o que precisava fazer se cada disparo contasse. Sexto disparo, sniper inimigo na crista Charlie, fornecendo overwatch para o prédio administrativo. Distância, 847 metros. O sniper caiu antes que seu spotter pudesse identificar a origem. Sétimo disparo, equipes de RPG, preparando-se para atirar contra o prédio administrativo, onde a equipe de Marcus lutava. Distância, 634 metros. O artilheiro e o municiador foram eliminados em um double tap tão limpo que arrancou suspiros dos SEALs lá dentro, que viram acontecer. Oitavo disparo à antena do hub de comunicações no prédio de comando. Não era uma pessoa, mas um alvo que isolaria as forças de Mansfield dos reforços que se aproximavam. Distância, 2.112 metros através do pior vento até então. A antena se estilhaçou e as comunicações inimigas mergulharam no caos. Dentro do prédio administrativo, a equipe de Marcus avançava por corredores escorregadios de sangue e fumaça de cordite. Ben Hughes alcançou primeiro a sala de guerra varrendo os cantos com eficiência treinada. Hard drives localizados, ele anunciou. 3 unidades criptografia pesada, mas intactas. Assegurem-nas, ordenou Marcus. Saímos em 2 minutos, esteja o prédio limpo ou não. Mas eles não estavam sozinhos no edifício. De um escritório interno reforçado, Harrison Mansfield e Peter Lockwood faziam sua resistência final com uma dúzia dos mercenários restantes. O corredor entre os SEALs e seu alvo tornou-se uma caixa de morte. Nenhum dos lados podia avançar sem sofrer baixas catastróficas. Foi então que Jake Anderson, quase inconsciente e contrariando todas as ordens que Owen lhe dera, se ergueu. O jovem SEAL havia se injetado com a última dose dos estimulantes de combate de Owen Coragem Química, que ou salvaria seus irmãos ou o mataria tentando. Jake não gritou Owen, mas Anderson já estava avançando. O garoto correu pelo corredor com seu rifle cuspindo fogo, atraindo disparos de todas as posições inimigas. Foi suicídio. Também foi a distração de que Marcus precisava. Tony Williams lançou granadas de luz. Ian Palmer e o Chief Clark flanquearam pela direita. Marcus foi pela esquerda. E no caos com Jake Anderson levando 7 tiros, mas permanecendo de pé graças à pura determinação forçada pelas drogas, os SEALs dominaram a posição defensiva. Mansfield tentou fugir. Marcus o derrubou. Lockwood ergueu a arma mirando as costas de Marcus e Sarah, de sua posição impossível atrás da cachoeira congelada, realizou seu 9º disparo. 1.640 metros através de neve, caindo contra um alvo parcialmente oculto por paredes internas. Deveria ter sido impossível. A bala .50 atravessou a parede externa do prédio, depois uma divisória interna e atingiu Peter Lockwood no ombro direito, rodopiando-o e fazendo sua arma voar para o chão. Não foi um tiro fatal. Sarah poderia tê-lo matado, mas escolheu não fazê-lo, porque, ao contrário de Lockwood, ela ainda acreditava em justiça acima de vingança. Marcus prendeu Mansfield e Lockwood com abraçadeiras, enquanto Owen Park trabalhava desesperadamente para estabilizar Jake Anderson, que finalmente havia desabado seu corpo, entrando em falência devido à perda de sangue e ao esforço cardíaco. Precisamos de evacuação imediata. Owen gritou pelo rádio. Casualidade crítica, talvez 5 minutos antes de o perdermos. A voz de Stone retornou. Aeronaves de extração a caminho. ETA. 12 minutos. O clima está abrindo o suficiente para operações aéreas. 12 minutos. Jake talvez não tivesse 12 minutos. Sarah já estava descendo a montanha, abandonando a furtividade em favor da velocidade.
Ela tinha visto Art realizar cirurgias de campo em sua cabana anos antes. Ela já tinha ajudado antes, e se conseguisse alcançar aquela equipe SEAL antes que o coração de Jake parasse de vez, talvez pudesse fazer alguma coisa. Ela percorreu 2 milhas em 18 minutos, um ritmo que deveria ter sido impossível com todo aquele equipamento. Quando irrompeu pelo prédio administrativo, Owen ergueu os olhos do corpo de Jake com um olhar desesperado e grato. "Você conhece procedimento cardíaco de campo?" ele perguntou. "Fui treinada por um Ranger, Sarah." Respondeu caindo de joelhos ao lado de Jake. "O que você precisa?" Pelos 8 minutos seguintes, Sarah e Owen trabalharam em perfeita sincronia, realizando procedimentos médicos de emergência que extrapolavam os limites da medicina de campanha. Compressões torácicas manuais, medicamentos de emergência que a maioria dos socorristas de combate nunca precisa usar, e uma técnica que Art havia aprendido na Somália, uma injeção cardíaca direta, que ou reiniciaria o coração de Jake ou o mataria. Os olhos de Jake se abriram lentamente no exato momento em que os helicópteros de evacuação pousavam do lado de fora. "A gente pegou eles." Ele sussurrou. "Pegamos sim", disse Marcus, segurando a mão de Jake. "E você vai voltar para casa para Kate e para as crianças. Isso é uma promessa." Enquanto os feridos eram carregados para os helicópteros e Mansfield e Lockwood eram levados sob custódia, Marcus aproximou-se de Sarah. Ela estava sentada contra uma parede exausta, seu rifle sobre o colo, observando o caos organizado de uma extração bem-sucedida. "Senhora?" "Eu não sei como agradecer", Marcus começou. "Agradeça ao meu vizinho", disse Sarah. "Art Martinez. Ele serviu com seu pai na tempestade no deserto. Seu pai salvou a vida dele em Kuwait City. Art me fez uma promessa cuidar de você. Eu só ajudei ele a cumpri-la." Os olhos de Marcos se arregalaram com reconhecimento e algo mais profundo. Conexão entre gerações. Os fios invisíveis que unem guerreiros através de décadas e batalhas. Tom Rivers era meu pai. Marcos disse baixinho. "Nunca cheguei a conhecê-lo. Ele morreu quando eu tinha 3 anos. Mas o Art me mandava cartas todo ano no meu aniversário. Me contava histórias sobre meu pai. Eu sempre me perguntei por quê. Porque é isso que Rangers fazem", disse Sarah. "Eles nunca deixam ninguém para trás. Nem em combate, nem na memória, nunca." A voz da Coronel Stone veio pelo rádio de Sarah Phantom, trabalho excepcional. "A avaliação de inteligência confirma que os hard drives contêm códigos de acesso para múltiplas redes classificadas. Esta operação evitou uma brecha catastrófica de segurança. Debrief completo em 72 horas. E... Sarah, bem-vinda de volta." Mas Sarah já não estava ouvindo Stone. Ela olhava para as montanhas pensando em Art, em redenção em segundas chances. 3 meses depois, Sarah estava de pé em um púlpito no Pentágono, vestindo seu uniforme de gala pela primeira vez em 3 anos. O secretário de Defesa prendeu a medalha de honra em seu uniforme, enquanto Art Martinez, seu braço em uma tipóia, por causa do ferimento que recebera defendendo sua cabana, assistia com um orgulho que ia além das palavras. Por extraordinário heroísmo e habilidade técnica, além de qualquer medida, dizia a citação. As ações da sargento artilheira Sarah Morgan resultaram diretamente na preservação de 24 vidas americanas e na prevenção de um comprometimento estratégico de inteligência. 42 disparos efetuados, 38 combatentes inimigos eliminados, 73 minutos de fogo de precisão, sustentado sob condições ambientais extremas, um recorde que permanecerá por gerações. Após a cerimônia, Stone aproximou-se de Sarah com uma proposta. Força-tarefa conjunta de contra-terrorismo. Cargo de instrutora. Precisamos de alguém que possa ensinar à próxima geração aquilo que você demonstrou naquelas montanhas. Sarah olhou para a medalha em suas mãos, depois para Art, e então de volta para Stone. "Vou pensar, coronel. Mas antes eu preciso ir para casa.
Tenho uma cabana que precisa de reparos, uma montanha que precisa de proteção, e um velho ranger que precisa de alguém para tomar café com ele ao amanhecer. 6 meses depois, Sarah ensinava táticas avançadas de sniper em Fort Bragg. 12 alunos, 4 deles mulheres, estavam em sua sala tomando notas enquanto ela explicava a matemática do tiro de precisão, em distâncias extremas. A maior arma de um sniper não é o rifle. Ela disse ecoando palavras que Art havia lhe dito anos antes. É saber quando não puxar o gatilho. É entender que cada disparo tem consequências que vão muito além do alvo. E é aceitar que às vezes o tiro mais difícil de fazer é aquele que você escolhe não disparar. Ela olhou para uma foto em sua mesa. O jovem Art Martinez na tempestade no deserto, ao lado de Tom Rivers. Ambos jovens invencíveis, prontos para mudar o mundo. Um deles nunca voltaria para casa. O outro passaria décadas honrando esse sacrifício. O telefone via satélite de Sarah vibrou. Uma mensagem de Art. O café está esfriando, garota. Quando você vem para casa? Ela sorriu e digitou de volta, no próximo fim de semana. E vou levar o novo Barrett. Você precisa ver as melhorias. A resposta de Art. Já era a hora. Essas montanhas estão quietas demais. Alguém precisa lembrá-las de como é o som de um disparo de verdade. Naquela noite, enquanto Sarah revisava planos de aula para a classe do dia seguinte, seu e-mail seguro apitou com uma mensagem que a fez parar. Remetente desconhecido. Assunto SPAC. Ela abriu cautelosamente. Dentro havia a fotografia de uma garota de cerca de 14 anos sentada em uma cama de hospital e sorrindo. Abaixo, uma única linha de texto em inglês quebrado. Katia está em remissão. Obrigado por poupar o pai dela. Algumas dívidas são maiores do que a guerra. Se algum dia precisar de Dmitry Vulov, você sabe onde me encontrar. Sarah ficou olhando a mensagem por muito tempo, lembrando-se daquele momento na montanha em que ela tinha um tiro perfeito contra o sniper russo e escolheu a misericórdia em vez da morte. Lembrando os ensinamentos de Art sobre o código do guerreiro, sobre a honra que transcende nacionalidade ou uniforme, ela digitou uma resposta simples. Diga a Katia que o pai dela é um homem bom, e diga a ele que os guerreiros que lembram da própria humanidade são os que realmente vencem. A resposta chegou em minutos, ele já sabe. Você ensinou isso a ele. Adeus, anjo americana. Sarah fechou o laptop e olhou para os campos de treinamento de Fort Bragg. Jovens soldados aprendendo o ofício que definira sua vida. Alguns enfrentariam escolhas impossíveis. Se ela fizesse bem seu trabalho, eles entenderiam que ser um guerreiro significava mais do que puxar um gatilho. Significava saber quando mostrar misericórdia. As montanhas de Montana a esperavam. Art a esperava com café e histórias. E em algum lugar na Rússia, uma garota estava viva, porque Sarah escolhera ser mais do que apenas uma assassina com um rifle. Ela escolhera ser uma guerreira que lembrava da própria humanidade. 42 disparos. 73 minutos. 24 vidas salvas. Mas o recorde que mais importava não podia ser medido em estatísticas. Era medido no café compartilhado ao amanhecer, nas lições ensinadas à próxima geração, na misericórdia concedida quando matar teria sido mais fácil. Sarah saiu enquanto o sol se punha, seu telefone vibrando com as mensagens de Art sobre café frio e montanhas que precisavam de vigilância. Ela sorriu porque é isso que guerreiros fazem. Eles nunca deixam ninguém para trás. Nem em combate, nem na memória. Nunca.